Bom dia a todos, Hare Krishna, muito obrigado pela presença de vocês. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Aqui em Vrajadama estamos no canto 9 do capítulo 18, intitulado O Rei Jayati recupera sua juventude. Hoje vamos ler a partir do verso número 4. Bem? Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Jata Shri Suvadisha Dikshu Bratrin Brata Yavyasaha Kritadaro Jugo Porvin Kavyasya Vrishaparvanaha. Então a tradução de cada palavra é a seguinte: Chatashrishu, sobre as quatro. Adishat, permitiu imperar. Dikshu, direções. Bratrin, quatro irmãos. Brata Yayati, Yavi Yasaha, jovens. Kritadaraha, casou-se com. Jugopa, governou. Urvin, o mundo. Kavyasya, a filha de Shukracharya. Vrishaparvanaha, a filha de Vrishaparva.
Então a tradução, ou as traduções e significado foram dados por sua divina graça, a Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Então a tradução é a seguinte: o rei Jayati tinha 4 irmãos mais novos, a quem permitiu governar as 4 direções. O próprio Jayati casou-se com Devayani, a filha de Shukracharya, e com Sharmistra, a filha de Vrishaparva, e governou toda a terra. Então, agora vamos falar sobre Jayati, né? Quer dizer, Shukadeva Goswami está falando sobre esse rei, porque é o rei que está sendo descrito, né, nesse capítulo, o rei Jayati. Então ele teve 2 esposas, tinha 4 irmãos, e ele governou de uma maneira muito generosa, dando aos seus irmãos vários reinos para que eles pudessem também administrar, reinar. Então vamos continuar, verso número 5. Então Maharaj Pariksit disse: Shukracharya era um poderosíssimo Brahmana e Maharaj Jayati era um Kshatriya. Portanto, estou curioso de saber como ocorreu este casamento pratiloma entre uma família Kshatriya e uma família Brahmana. Então vamos para a explicação de Srila Prabhupada. De acordo com o sistema védico, é praxe haver casamentos entre Kshatriyas e Kshatriyas, ou entre Brahmanas e Brahmanas. Se às vezes ocorre casamento entre diferentes classes, esses casamentos são de 2 categorias, chamada Anuloma e Pratiloma. Anuloma é o casamento entre um Brahmana e a filha de um Kshatriya. Isso aí é admissível. Mas Pratiloma, o casamento entre um Kshatriya e a filha de um Brahmana, geralmente não é permitido. Portanto, Maharaj Pariksit estava curioso de saber como Shukracharya, um Brahmana poderoso, pôde aceitar o princípio de Pratiloma. Maharaj Pariksit estava ansioso por conhecer a causa desse casamento incomum. Entenderam? Então, quando Pariksit Maharaj ouviu de Shukadeva Goswami sobre esse casamento, né, entre um Kshatriya, que era Jayati, e o nome dela, Devayani, que era filha de Shukracharya. Então ele logo entendeu que tinha havido um casamento incomum, um casamento entre um homem Kshatriya, né, e a filha de um Brahmana. Então isso é chamado tecnicamente de Pratiloma. Então isso não é... Então tem algumas histórias em que acontece esse tipo de casamento. Então a cultura védica se preocupava muito com os casamentos, né? Porque eles tinham uma preocupação com a qualidade da sociedade que iria ser produzida a partir desses casamentos. A gente sabe, né, que uma comunidade ela vai crescendo a partir da geração de filhos. E como a gente conhece muito bem no 2º capítulo da Bhagavad Gita, 1º capítulo e 2º, principalmente no 1º capítulo, Arjuna discute com Krishna o porquê de ele não querer lutar e matar todas aquelas pessoas, que era justamente para manter, manter as pessoas idosas que eram responsáveis por proteger o Dharma, proteger a religiosidade. Porque uma vez que essas pessoas, os guardiões da religiosidade,
seres, uma vez mortos, então quem protegeria o Dharma? Então isso significa que todas essas regras, isso são diferentes tipos de Dharma. Tá? Tem Stri Dharma, que são os Dharma das mulheres. Tem Raja Dharma, que são os deveres de um rei. Tem Varnashram Dharma, que são os deveres, as regras do sistema de Varna e de Ashram. Então, existem muitas regras. E tudo isso é Dharma. Tudo isso são princípios, são regras para tornar a sociedade progressiva no sentido positivo, de que possa garantir uma sociedade futura, uma sociedade harmoniosa, voltada para a autorrealização, para os princípios superiores da vida. Então, por isso que Arjuna, um dos motivos de Arjuna não querer lutar é para proteger toda essa sociedade, toda essa cultura. Tá? Então, quando Parikshit Maharaj ouviu desse casamento, ele ficou muito curioso. Não é uma coisa comum. Como é que isso foi acontecer? Né? Então, aqui Shukadeva Goswami vai começar a descrever a história, de Jayati com Devayani. Ok? Tá? Então, assim, hoje em dia não há essa preocupação, Quer dizer, hoje em dia as pessoas não estão preocupadas com o tipo de prole, o que os seus filhos vão contribuir, como eles vão contribuir para uma sociedade melhor em geral. Na verdade, não há essa preocupação. Não há uma preocupação com a sociedade, melhor dizendo, com a comunidade. Isso é uma característica bem presente, bem marcante nos dias atuais. Há um tempo atrás, as pessoas tinham uma preocupação com a comunidade. Então, as tribos. Então, como eram comunidades pequenas, não tinham muitas pessoas. Então, havia uma preocupação muito grande de como preservar a comunidade. Então, toda a comunidade tinha suas regras. E é interessante observar que boa parte dessas regras são, vamos dizer assim, regras orgânicas. As divisões de trabalho, a divisão social acontecia de uma forma muito orgânica, de uma forma muito prática. Quando a gente fala orgânica, é que não foi algo racionalizado, entende? Nós estamos aqui, por exemplo, quebrou a lâmpada lá em cima. Quem é que vai subir? Então, provavelmente, vai ser alguém que tenha uma capacidade física e assim por diante para fazer esse serviço. Entendem? Então, dificilmente a gente ia pedir a Aradhana para pegar uma escada e lá em cima trocar aquela lâmpada, por conta da fragilidade do seu corpo. Diferentemente do Pátraka, que é todo poderoso, cheio de músculos. E assim, automaticamente eu falo, Pátraka, vai lá em cima. Entende? Então, muitas das divisões sociais, por exemplo, na cultura védica, a gente tem os Kshatriyas. Não é qualquer um que pode ser um Kshatriya. Por isso que Krishna fala na Bhagavad Gita que essas divisões acontecem de acordo com o karma, de acordo com a habilidade de cada um, de acordo com a capacidade de cada um. Então, os Kshatriyas eram pessoas muito fortes, eram pessoas que tinham características psicológicas específicas, nasciam com essas características de heroísmo, de liderança e assim por diante. Então, eles eram
chamados à responsabilidade de governar, de administrar. O Brahmana, por sua vez, né, tem suas habilidades, né, sua condição física e sua condição psicológica. Então, naturalmente, uma pessoa que está governando está vendo as características das pessoas, porque vive numa comunidade relativamente pequena, não é? Então todo mundo se conhece. Então a distribuição de atividades é de acordo com a natureza de cada um, não é? Então as comunidades eram organizadas assim, né? E tinha-se um propósito muito claro, né? Pelo menos na cultura védica, um propósito da vida é a autorrealização. Então havia toda uma organização social, né, com o propósito de que todos os cidadãos pudessem, dentro, né, de suas ocupações, né, pudessem alcançar a perfeição da vida. Então eles sabiam muito claramente o que é favorável e o que é desfavorável dentro de uma sociedade. Então eles percebiam naturalmente, né, que se uma mulher se degrada, por exemplo, né, então significa que ela pode gerar uma progenie, né, que eles chamaram de samskara, Varna Shankara. Então, assim, são filhos que não vão ser bem educados, porque nasceram, às vezes nem sabem nem quem é o pai, né? Quem foi o pai. Entendem? Então, havia necessidade, então, de proteger as mulheres dos homens, vamos dizer, dos espertalhões, né, vamos dizer assim, dos exploradores. Né? Então havia necessidade de proteção. Por quê? Porque eles percebiam, né, que se não havia uma certa proteção, ia se gerar uma progenie, né, que poderia prejudicar futuramente a sociedade, a própria comunidade. É como a gente vê muito claramente hoje em dia. Hoje o propósito, né, de uma sociedade é das pessoas. Primeiro que os cidadãos não estão preocupados com a sociedade, de uma maneira geral. Por exemplo, quem quer pagar imposto? Ninguém quer pagar imposto, paga a força. E quem pode, engana e tudo mais. Né? Mas o imposto, né, quando é administrado por alguém competente, alguém justo, é para ser transformado em benefício para toda a comunidade. É uma coisa muito simples. Você ganha, e uma parte que você ganha, você vai dar para organizar o geral. Assim como, por exemplo, um condomínio, né? Condomínio, quem mora em condomínio tem uma taxa de condomínio. Aqui na fazenda tem uma taxa. Né? Mas para que isso? Para beneficiar todo mundo. Então eu tenho interesse em pagar o imposto, porque eu quero ver que esse recurso seja distribuído para todo mundo, para o benefício de todo mundo. Então há uma consciência de comunidade, há uma consciência de grupo. Eu faço parte de um grupo. Entende? Só que essa consciência se perdeu. E todo mundo pensa apenas em si, quanto muito na sua família, que é o seu pequeno grupo. Entende? Então, ele não quer pagar imposto, porque, né, o imposto vai ser revertido, sei lá, para outras pessoas, e eu quero que o meu dinheiro seja direcionado unicamente para o benefício dos meus. Né? Então, assim, muitos líderes hoje buscam essa consciência nacionalista. Né? Então agora tem esse Maduro aí lá na Venezuela, né? Nicolás Maduro. Querendo invadir lá, parece que já estão resolvendo já tudo.
Mas os comentadores falam, ele está fazendo isso para criar uma certa unificação de toda os cidadãos venezuelanos, né, em torno de uma causa, que é uma causa que todo mundo aceita, né, como aconteceu também na Argentina, muito tempo atrás, na época da Guerra das Malvinas. Né. Então, uma guerra é sempre um motivo para unir todos os cidadãos de um país. Então, muitos políticos se utilizam desses artifícios, mesmo agora, por exemplo, também no Oriente Médio, né? Os inimigos de Israel estão tentando criar uma unidade em torno da etnia muçulmana. Né? Então, sempre por quê? Porque as pessoas vão se dividindo. Né? Então, eu estou falando tudo isso aqui porque a cultura védica se preocupava muito com a progênie, né? Com as futuras gerações. Né? Então, eles criavam muitas regras, tá? Para que a sociedade permanecesse sempre muito harmoniosa, muito equilibrada, né? Para que os cidadãos pudessem crescer e se desenvolverem, né, de uma forma harmoniosa, de uma forma pacífica. Então, apesar de que hoje em dia ninguém quer mais regra, está todo mundo falando de liberdade, fazer o que quiser, né? Tem gente que prega o incesto, prega a pedofilia, todas essas coisas. Né? Mas outro dia eu estava ouvindo um comentário de um psicólogo, se eu não me engano. Ele estava falando, né, que por que não, assim, as primeiras civilizações, as tribos, não permitiam o incesto? Porque eles percebiam, né, que a progênie nascia com problema, porque é questão genética. Então, eles aprenderam isso. Então, quando queriam se casar, eles procuravam uma outra tribo próxima para se casar com uma pessoa de outra tribo, para que não houvesse esse problema. Veja, é uma questão orgânica. Então, tem muitas coisas que a gente vai, por exemplo, aqui mesmo na fazenda, muitas coisas das regras nossas aqui é em função das nossas necessidades, é uma coisa orgânica. Entende? Então, alguns vão para o açude, porque, né, tem mais força, outros vão trabalhar. Essa divisão de trabalho, a criação de certas regras e tudo dentro de cada comunidade, boa parte, claro que tem coisas que são regras que são impostas por tiranos. Então, em virtude de manter o poder, controle, ou machismo, patriarcalismo, todas essas coisas, obviamente que acontecem, tá? Então, alguém toma o poder e vai estabelecer suas regras de acordo com seus próprios interesses, né? E vai estabelecer leis para que a pessoa se sustente, né, no poder e evite qualquer tipo de reclamação, né, de conflito, de revolução, de revolta, tá bom? Porém, muitas das regras, né, que a gente vê são naturais e surgem pelas próprias circunstâncias, pela própria necessidade. Então, se nós queremos uma comunidade, uma sociedade justa, equilibrada, pacífica, né, nós vamos precisar dar muita atenção às crianças, à progênie e, consequentemente, aos pais. É uma coisa óbvia. Se os pais não sabem educar, o que será dos filhos? Então, diferentemente dos animais, né, que têm instintos, eles não precisam de ir para a escola. Os pais já ensinam como caçar, como fazer uma coisa, né?
de acordo com a sua sobrevivência. Mas os seres humanos são diferentes dos animais. Eles precisam de receber educação. Né? Então, e quem é que vai educar? Quem é que vai trabalhar a sua psicologia, a sua psique? E são os pais, primeiramente, são os pais. E a gente vê, né, quanto mais os pais são inaptos para educarem, para conduzir o filho, né, mais problemas sociais a gente tem. Né? Então, agora, antes, se os pais não são os futuros, né, esposo e esposa, né? Se eles não se preocupam em escolher adequadamente, né, seu parceiro ou sua parceira, né? Então não tem nenhuma regra, pelo menos assim, critérios assim, superiores, né? Porque qual é o critério hoje? Primeiro que nem se precisa se casar mais, né? O critério é sensualidade. O quanto você vai me dar prazer sexual. Basicamente é isso. Então, para isso não precisa se casar. Por que vai para a igreja? Para que vai, né, assinar um documento? Eu só quero desfrutar. Qual é o problema? É muito simples. Então se procura um parceiro sexual e não um parceiro ou uma parceira que vai ser pai e mãe dos nossos futuros filhos, que vão constituir a futura sociedade, a futura comunidade. Não há preocupação com isso. Né? Tão poucos governos estão preocupados com isso, de ter escolas que ensinem virtudes, ensinem, né? Porque se entende que isso é responsabilidade dos pais. A responsabilidade da escola é só dar conhecimento. A escola não é ambiente de ensinar virtudes, pelo menos hoje em dia. Então, assim, mesmo a educação sempre esteve sob o jugo da liderança política. Né? Existe uma diferença entre o conceito de Estado e de nação. Porque a ideia de Estado é uma ideia temporária. Alguém, um líder, né, assume o Estado, a administração. Né? Mas a gente vê que constantemente se muda de presidentes, por exemplo, a gente aqui. Né? Então entra um de esquerda e tem uma ideologia, entra um de direita, tem outra ideologia. E quem assume, né, a primeira coisa que ele se preocupa é com as escolas. O que é que vão ensinar nas escolas? Aí, quem é de direita tem uma maneira de ver, quem é de esquerda tem outra maneira de ver. Aí começam escolhe um ministro, né, da educação que tem esse mesmo viés. É tudo ideológico, tudo ideologia. Entendem? Mas a nação é algo que transcende o Estado. É algo que significa a população inteira, não um Estado. Então, o que é que acontece hoje em dia? Então, quem assume o poder quer introduzir sua ideologia independente, né, do que a nação pensa. Não importa a nação. Se eu vou criar um caos, né, se eu vou contrair dívidas enormes, né, o Estado, né, em virtude de suas ideologias, eles fazem de tudo para estabelecer suas ideologias, inclusive gastam mais do que o necessário para sustentar uma máquina, né, corrupta. Aqui não estou falando de um lado nem de outro, é assim que funciona. É quem assume. E não se preocupa com a nação. E a nação somos nós, que temos que pagar cada vez mais impostos para sustentar
as ideologias desses líderes políticos que assumem que não estão nem um pouco preocupados com todos nós. Então, a cultura védica havia uma preocupação muito clara com a nação, com a comunidade, e cada cidadão era educado a se preocupar com a comunidade, e não apenas com a sua própria vida. Isso é fruto de revoluções sociais, essa ideia de indivíduo. Há um tempo atrás havia uma identidade coletiva. Eu faço parte de uma tribo, eu faço parte de uma comunidade. Hoje nós somos apenas um número numa carteira de identidade. Entende a diferença? Então, quando você se identifica com uma comunidade, então a gente trabalha para a comunidade. Então, o que acontece? Vocês estão aqui, nós estamos aqui, mas fomos educados a serem pessoas individualistas e não pensamos no coletivo, e trazemos isso para cá. Então, qual é a nossa tendência? Vou fazer o meu, o resto que se vire, por exemplo. A pessoa não pensa, será que o que eu estou fazendo vai contribuir ou não para o desenvolvimento da comunidade? O quanto eu estou contribuindo para o coletivo? Claro que existe o lado individual, obviamente, mas primeiro que o individual nunca vai de encontro ao coletivo. Nunca. Entendem isso? Porque o coletivo é o mais importante. Eu não sou o mais importante, mas a gente aprendeu que, para mim, eu sou a pessoa mais importante. O resto é resto. Mas isso é a cultura a qual nós estamos vivendo e onde nós crescemos. Mas a gente ouve, por exemplo, ainda tem muitas tribos, por exemplo, na África, e tem aquele sannyasi, como é o nome dele, que é africano, não é Bhakti Maharaj, não é o outro, Bhakti Singha Maharaj. Todo dia ele estava falando do conceito comunitário, como é bonito, como eles se protegem, como eles se cuidam. Entendem? Então eu estou falando tudo isso aqui por quê? Por que a cultura védica se preocupava com isso? Para que tivesse uma comunidade, uma sociedade desenvolvida. Então eles viam que se uma pessoa, um brahmana ou um kshatriya, um kshatriya não foi treinado especificamente para as responsabilidades de um brahmana. Desenvolvimento intelectual, espiritual é diferente. Então, era permitido um brahmana se casar com uma kshatriya. Por quê? Porque o brahmana, ele é sábio. Então, ele pode conduzir um kshatriya. Mas um kshatriya, teoricamente, não poderia conduzir um brahmana. Entendem? Então haveria conflito, haveria problema. Então eles se preocupavam com isso. É a natureza psicofísica. Então, hoje em dia, a gente tudo bem, não tem cultura védica, mas a gente precisa se apropriar desses conceitos e tentar aproveitar mesmo hoje em dia. Porque as pessoas continuam com suas naturezas psicofísicas. Então é isso, essa ideia que é muito importante, essa ideia da identidade coletiva, e não só essa identidade individualista. Então, nós devotos precisamos revisar essa cultura que absorvemos ao
se desenvolver dentro dessa civilização atual, né? E não... outro dia eu também estava conversando com um devoto, que ele é coronel do exército, essa viagem e tudo. Porque no exército também existe uma comunidade, né? Existe a comunidade dos militares, porque eles têm sua, né? E ele estava falando, né, dessa ideia de que um soldado, né, ele confia muito no outro soldado, né? Porque eles sabem que nos momentos de necessidade eles nunca vão deixar para trás o seu amigo. Eles desenvolvem uma amizade muito, muito estreita. Porque imagine você ir para um conflito, né, com alguém que não está nem um pouco preocupado com você. É difícil, né? Cada um por si, Deus por todos. Pode isso? Não. Quem vai se sentir seguro num ambiente assim, né? Então a ideia é que é todos por todos. Então eles desenvolvem uma amizade muito grande, porque eles sabem que se eu cair doente, alguém vai me colocar nas costas e vai me ajudar. Eles não vão me abandonar. Entendem? Isso é espírito de coletividade. Não é que eu vou me salvar, o resto que se vire. Entende? Eu vou ficar aqui escondido, não vou nem lutar, vou deixar que eles morram, mas eu que não vou. Não, todo mundo na frente. Né? Esse espírito de não vou deixar todo mundo trabalhando lá no açude, eu vou ficar aqui escondidinho, fazendo de conta que ninguém me chamou, vou esconder aqui embaixo do cobertor, né, Pablo? E deixar lá eles no sol quente, eu que não vou para esse sol quente. Entende? Né? Quando a gente sabe que tem um irmão que não se importa. Não. A gente tem que desenvolver esse espírito de coletividade, porque queremos o bem de todos e queremos o desenvolvimento dessa comunidade, né? E que essa comunidade possa ter, né, condições de educar futuros grandes devotos que vão se preocupar com todas as almas, como os Vaishnavas fazem. Os Vaishnavas têm o espírito de comunidade de almas espirituais. Por isso que Prabhupada tanto se preocupava com todos, por isso que Prabhupada se sacrificou por todos nós. Imagine se Prabhupada pensasse, não, só os indianos, como muitos pensam, só a minha etnia. Não. Prabhupada pensou em todos nós. Isso é espírito de comunidade. Então, um devoto, quanto mais ele cresce espiritualmente, mais essa ideia de aldeia global, né? Comunidade global. Então, não é só eu, não é só a minha vidinha. Eu começo a pensar em todos. E quero ver um futuro melhor para todos, um lugar onde as almas que venham para cá possam crescer, possam encontrar um ambiente apropriado para serem felizes e alcançarem a autorrealização. Esse é o pensamento das grandes almas. Mas quem é medíocre fica pensando só na sua vida, no seu conforto, e o resto que trabalha, o resto que, sei lá, entende? Vou me dar bem, eu vou me dar bem. Não pensa, não, a sociedade tem que se dar bem, a comunidade tem que se dar bem, não é só eu. Ok? Bom, afinal, li apenas 2 versos. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Aqui no Instagram não tem não, Gurudev. Não. Vai ficar embaixo do cobertor? Basta que eu gosto. Não. O cobertorzinho dele é bem quentinho. O Senhor me deu. Acho que eu vou retirar, vou dar um bem fininho para você sentir frio e ficar embaixo. Então, Jai, Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.